muito bem-vindo. Eu sou Frei Jacir. O texto sobre o qual vamos refletir hoje é tirado do livro do Gênesis, capítulo 16, versículo de 1 a 15. Trata-se da história de Agar, a escrava de Sara, que gerou um filho com o patriarca Abraão. Seu nome é Ismael. Durante a gravidez, Sara expulsa Agar para o deserto. Essa trama é muito envolvente e tem um objetivo. Qual seria? Você conhece? Não conhece? Então não saia daí que você vai compreender, além disso, qual foi a função de Agar na história da salvação. Veja o que eu preparei para você. Agar, o grito da escrava rebelde e visionária. Com o aval de Deus, ela exigiu direitos para o seu filho Ismael e os seus descendentes. Vamos lá? Eu nunca me esqueci de um título de um artigo escrito há décadas, quando ainda eu estava na graduação em teologia, em 1985, pela biblista mexicana de nome Elza Tames. Ela escreveu: Agar, a mulher que complicou a história da salvação. E você sabia que é isso mesmo? Por isso, ela, Agar, tem uma relação direta com as genealogias, isto é, as descendências, que aparece no livro das origens do povo de Deus, que todos nós conhecemos, Gênesis, que significa origens. As genealogias exercem, sem sombra de dúvida, um papel importante na historiografia de formação do povo da Aliança Israel. Elas formam no livro de Gênesis uma rede de fios que associam as descendências às pessoas, dos patriarcas e matriarcas. Sobretudo a figura de Abraão. Veja só, esse personagem torna-se o ponto de partida para unificar de forma inclusiva parentes e povos, próximos e distantes, em várias ramificações genealógicas, isto é, de descendência. Não em menor escala, as genealogias serviram para unir o povo de Abraão ao mundo criado por Deus e à humanidade. Narrativa de Gênesis, capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 11. Como isso acontece? Como são resolvidos os problemas dos filhos que não eram herdeiros da promessa, como Ismael? E ainda, que relação existe entre a genealogia e a terra? A promessa de Deus a Abraão de que ele teria muitos filhos não tinha se cumprido. Ele, num grito de desespero, diz: Meu Senhor, que me darás? Continuo sem filho. Inquieto, porque sabia que a posse da terra de Canaã tem relação com a descendência, Abraão implora a Deus por um filho. Surge então a possibilidade de sua serva, a egípcia Agar, dar-lhe um filho. Em comum acordo com Sara, Agar gera um filho para o casal. Intrigas entre a patroa Agar e a serva, entre a patroa Sara e a serva Agar, fizeram com que Agar, ainda grávida, fugisse para o deserto. Por ter herança em sua barriga, Agar desdenha seus senhores. A violentada se rebela e foge, tendo como motivo a herança que estava já com ela. O anjo do Senhor lhe aparece e lhe pede que retorne para a casa de Abraão, que por sua vez e por ordem divina a acolhe. Fim da gravidez, Abraão põe o nome de Ismael ao filho de Agar. Volta para a casa de Abraão, para a casa de Abraão, garantiria a Agar e Ismael a presença na terra de Canaã, onde o Abraão já estava há 10 anos. Capítulo 16, versículo 3. Sem a terra, de nada valia um filho, de nada vale um filho. Bem forte, entre nós até bem recentemente. Ainda que descendente de Abraão. Da mesma forma, se o nome do filho não fosse dado por Abraão, a descendência de Agar não seria válida. Olha que detalhe interessante do texto. Talvez você nem tinha percebido isso. Agar trazia no seu materno a herança, o filho, diferentemente de Sara, a esposa legítima do patriarca. O saudoso biblista Milton Schwantz afirma que
sem o apossamento do filho e o reapossamento da escrava mãe, isto é, Agar, a posse da terra não teria que ser distinta, a posse da terra teria que ser distinta da que era. É que a exclusão da mulher passava pela apropriação patrilinear da terra, isto é, de pai para filho. Agar teria que voltar para a casa de Abraão. A continuidade da história de Agar encontra-se no capítulo 21 do Gênesis. Quando Sara, enfim, consegue por decisão divina ter um filho com Abraão, ele decide exigir a expulsão da Agar. Ele não, ela, Sara, decide exigir a expulsão de Agar para o deserto. Não estando de acordo, Deus aparece a Abraão e lhe pede para aceitar a proposta da esposa. Deus garante a Abraão que ele faria de Ismael uma grande nação, pois ele era de sua origem, de sua raça. Gênesis 21. Agar segue o caminho para o deserto. Desanimada por ver a morte chegar para o filho, ela o sentou debaixo de um arbusto e, longe dele, começou a gritar e a chorar. Deus ouviu o choro de Ismael, de onde decorre o significado do seu nome, Ismael, que significa Deus ouve. O encontro com Deus ocorre num estado de desespero de uma mãe sem ação. Deus age sem pedir nada em troca, mas em favor do filho deserdado que padece no deserto próximo à cidade de Betsabeia. Deus ouve, assim como ouvira o clamor de seu povo que estava outrora escravo no Egito. O anjo disse à mãe: "Que tens, Agar? Não temas, pois Deus ouviu os gritos da criança do lugar onde ela está. Ergue-te, levanta a criança, segura-a firmemente, porque eu farei dela uma grande nação." Gênesis 21, 17. Deus ouve o grito da criança. Agar não teve dúvida da promessa. Abriu os olhos, viu um poço, deu de beber ao menino e seguiu o seu caminho. Ismael cresceu no deserto de Farã, tornou-se um frecheiro e casou-se com uma mulher egípcia. Filho de mãe egípcia, esposo de mulher egípcia, a historiografia de Ismael recorda ao povo de Israel a opressão vivida no Egito, ainda que o escravo nessas narrativas não seja o povo da aliança, mas os egípcios, representados nas figuras de Agar e de Ismael. Assim como o povo se libertou do Egito e tornou-se forte, Ismael, conforme promessa de Deus feita à sua mãe, tornou-se um potro de homem, sua mão contra todos e a mão de todos contra ele. Gênesis 16, 12. Os descendentes de Ismael são os árabes do deserto, como você pode ver na narrativa de Gênesis 25, 12 a 18. Interessante, não? No âmago da historiografia de Agar, a mulher que complicou os rumos da genealogia abraâmica, garantindo como visionário o lugar de seus descendentes na história da salvação, está a ação de Deus que ouve o grito dos indefesos, que faz uma experiência exodal de libertação e proteção divina para sempre, assim como fez o Deus de Abraão com seu filho Ismael. Para garantir as genealogias em torno do patriarca, Deus até muda o rumo da história, sem romper os laços de pertenças. Olha que interessante. E o que é mais provocador? Deus ouve o grito de uma mulher estrangeira, apoia sua rebeldia. Deus não aceita a opressão e a violência. Lamentável ver em nossos dias a imagem da divulgação de um Deus violento para justificar a opressão e a violência em nome de uma fé que conserva a dor de mulheres Agar e filhos de Ismael no deserto de nossas mediocridades que não nos permitem libertar a dor. Um abraço, pare, pense e reflita sobre a história de Agar e a nossa história nos nossos dias. E se gostou, te peço, compartilhe com mais alguém. Um abraço, fique com Deus e até a próxima, se Deus a permitir, assim o permitir.